Este é o meu laudo, doutor. A formação do status do doutor brasileiro. É incrível como vocês, abre aspas, doutores, fecha aspas, mitificam-se a partir de uma atribuição que não lhes cabe. Muitos de vocês, desesperados para não serem julgados como classe B, C, ou para não serem titulados de populares, para não serem o que são, decidem cursar um curso de graduação como qualquer outro, medicina. Não adianta mudar o traje, o discurso malandro e o aspecto negativo do jeitinho, a transgressão, aquilo que lhes define em sua gênese mais perversa continua. O que deve ser mudado não é a busca por um traje branco, não é a sua carcaça, é a sua essência. E não defendo aqui um discurso de que devemos nos basear em modelos europeus, mas continuarmos com nossa própria lepra não é a melhor saída. Estudar biologia, farmacologia ou qualquer outra área dessas não transforma, tampouco cura. Não adianta prescrever remédio, sentar na frente de seu cliente e tratá-lo como um futuro potencial para não aceitar mais o seu plano de saúde posteriormente e cobrar-lhe valores absurdos que vocês acreditam ter o status para receber. Afinal, um médico ganhando só isso? Mas para um médico é realmente pouco. Poxa, ele é médico e ganha isso, que absurdo! A formação em medicina é uma formação para uma função social e não pessoal. E eu não vou ao médico para que ele imponha sobre mim o que ele quer. Embora eu não tenha cacife, eu sou o dono do meu corpo e decido as ações que serão tomadas sobre ele. Não tenho cacife, mas eu não sou o paciente que recebe as instruções do doutor, a base suprema de conhecimento. Embora eu não seja um grande estudioso da área biológica, ao menos me informo a respeito de o que se passa pelo meu corpo. E não me venha dizer que isso é automedicação, informação virtual, pois essa aversão à acessibilidade de informação, por exemplo, bulas acessíveis à população, eu não engulo. Esse discurso a respeito de uma entidade suprema que prescreve medicamentos infindos sem ao menos fazer um processo investigativo da história dos sintomas do paciente, de suas queixas e de o que ele espera do tratamento é uma visão unilateral baseada em uma sociedade que quer e exige doutores que a salvem. É a imagem de Messias associada à medicina e aos fármacos, doutores salvadores e placebos, respectivamente. Se vocês estão chateados por ganharem pouco por consulta, eu estou muito mais chateado por, às vezes, ganhar menos do que isso para dar aulas, uma atividade que me consome muitíssimo e exige uma carga de estudos muito pesada. E uma carga que exige reflexão acerca de nossos problemas sociais, pragas como o descaramento de gente como vocês, que tento combater o tempo inteiro, por meio de muita reflexão. Doenças que até então nenhum remédio cura. Tampouco consigo ajudar os meus pacientes a controlá-las, porque muitos estão tão enfermos acerca dessas doenças. Elas já os consumiram. E talvez nem as extensões desses sujeitos acometidos, os seus filhos, por exemplo, consigam livrar-se delas, porque é ensinado a muitos desses enfermos que eles permaneçam nessa condição e que contaminem todos aqueles à sua volta de sua chaga. Hoje fui ao médico e tive de ouvir todo o vômito de um desses doutores contra o seu enjoo a respeito do programa da Dilma, que pretende enviar médicos para o interior do país. Ele nem ao menos ouviu as minhas queixas a respeito de que eu sentia. Queria entupir-me de remédios até a próxima consulta. Esse sujeito tinha apenas memória para lembrar-se de algumas poucas nomenclaturas para prescrever. Ele não pensava, a sua memória era apenas uma prescrição. Não lhe interessava refletir, o seu interesse era apenas nele mesmo. Ele era um rio, era um fluxo em si. Prescrevia, prescrevia, prescrevia. A grande questão é, caro doutor, você não manda no meu corpo. Eu decido o que faço, e eu prefiro a reflexão à prescrição, ou repetição. Durante toda a consulta, você interrompeu a minha fala e falou ao telefone durante 15 minutos, e nos outros poucos minutos que nós conversamos, você vomitava sua revolta contra a Dilma. Dizia tudo isso, sem ao menos anunciar o assunto, o que é extremamente necessário em uma conversa. Afinal, por que eu deveria conversar sobre isso com você?
Você está revoltado pelo fato de a Dilma querer enviar-lhe ao interior do Pará? Você quer ser doutor e não quer ver sangue? Não quer ver os reais problemas da saúde de nossa população? Quer trabalhar para o governo e ter a sua própria clínica particular? Você não é médico, tampouco pode ser considerado doutor, como estampou pateticamente o título em seu jaleco. E que a Dilma envie-o para os lugares que você menos deseja visitar e lá você realmente torne-se médico. Mas se quiser ser doutor, siga carreira acadêmica, porque graduação em medicina é apenas graduação. Quando estive descrevendo a esse sujeito o fato de um dos meus joelhos incharem e o outro não, disse a ele que o inchaço não era simétrico. Naquele exato momento, ele prescreveu linguisticamente, para um linguista, e não fiz apenas graduação, que o vocábulo simetria deveria ser utilizado apenas para fazer referência ao inchaço de ambos os meus joelhos, não apenas um. Essa parte da conversa foi a mais interessante. Além de prescrever o quadro social brasileiro, o infeliz prescrevia sobre língua. O comentário foi tão infeliz que eu ignorei por vergonha alheia. A sua falta de crítica, de reflexão era evidente, afinal, ele só prescrevia, prescrevia. Ele é o resultado de uma escola muito preocupada com a memória. É um complexo de memória inútil. Não era capaz de entender que a constituição de um conceito existe por aquilo que lhe é inverso, por aquilo que o conceito não é. E eu disse isso na conversa. É uma ideia similar à noção de pares mínimos do pai da linguística, o francês Saussure. A raiva existe pelo seu oposto, a alegria. A simetria existe pelo seu oposto, a não simetria ou assimetria. Doutor, quem faz a língua de quem fala é quem fala. Não adianta a formação em medicina, não adianta o dinheiro. O lado que liga o que essa gente chama de elite ao que ela mesma despreza como popular é o mesmo. Afinal, não é só a ralé, a plebe, que é brasileira. A elite também é. E sabe muito bem ser, do seu jeito, desculpe-me, doutor, mais cretino. Mas isso tudo não os aproxima da Europa. Isso não os torna artistas ou especiais. Isso os torna mais brasileiros ainda. Porque hoje o que define esse país são essas práticas. Vocês não são especiais por serem médicos. Vocês não ganham um tom mais claro pela brancura do jaleco. Vocês continuam sendo todos brasileiros. Este é o meu laudo, doutor.